Esta aula é para você que vai fazer o concurso da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais e se prepara para a prova de redação organizada pela FGV. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo aqui no meu canal, o canal da professora Camila Cobos. Eu sou professora especialista em redação de concursos públicos e eu preparei esta aula para te ajudar a intensificar a sua preparação. Dessa forma, eu quero te apresentar agora os tópicos da aula. Nós vamos dividir esta aula em duas etapas, em uma etapa mais teórica e outra mais prática. Nessa etapa mais teórica, nós vamos trabalhar características da redação cobradas aí neste edital, no edital da Secretaria de Educação de Minas. Depois, nós vamos entender quais são as regras do jogo, quais os critérios de correção cobrados pela FGV, ou seja, como ela vai avaliar a sua prova, e entender também o perfil da banca e, posteriormente, eu vou te mostrar uma correção de uma redação. O passo a passo ali baseado nos critérios do seu edital. Então, para a gente trabalhar essa parte mais teórica, você precisa entender alguns pontos. Essa prova de redação, ela é classificatória e eliminatória. Então, você precisa ter ali pelo menos a nota mínima para continuar no processo. Mas o ideal é que você consiga a melhor nota, a maior nota possível. Além disso, o texto cobrado é o texto dissertativo argumentativo. Qual é essa modalidade? Ela é uma modalidade em que o candidato tem que ter ponto de vista diante de um tema. Normalmente, a FGV traz um tema de atualidades e, a partir daí, o candidato tem que escrever uma redação com início, meio e fim, introdução, conclusão, desenvolvimento e conclusão. Normalmente a gente sugere 4 parágrafos, vocês vão ver ali quando eu mostrar a redação na prática. E dentro dessa lógica, ele precisa apresentar o tema, desenvolver o tema com ponto de vista, com argumentos consistentes, com sequência textual, progressividade, usando os conectivos e fazer ali um fechamento do texto. Então é essa modalidade que você precisa desenvolver na hora da sua prova. Além disso, a nota máxima vale 20 pontos, a nota mínima 10 pontos. A FGV também delimitou uma quantidade mínima de linhas, sendo a mínima 15 linhas e a máxima 30 linhas. Então tem que ficar atento aí quanto a essa informação. E os cargos disponíveis englobam professor de educação básica, especialista em educação básica, analista educacional, analista de educação básica. Então, tem vários cargos possíveis para você escolher ali e fazer parte desse certame. Bom, dando sequência a essa parte que eu chamo de características iniciais, você precisa também entender como a banca vai avaliar a sua redação. Ela divide em 3 critérios. O examinador vai olhar para o seu texto e vai checar 3 critérios. O primeiro deles denomina-se abordagem do tema. Ela vai te entregar uma proposta de redação, que normalmente vem com textos motivadores. Você vai fazer a leitura, entender o tema e tem que ter domínio sobre o tema. Se você fugir do tema, você vai ter a sua redação zerada. Então tem que ter muito cuidado na hora de extrair, compreender o tema, a proposta da redação, para não fugir em nenhum momento daquilo que a banca espera. Ela vai olhar se os seus argumentos estão pertinentes, se você tem conhecimento, se você consegue trazer um repertório socioprodutivo, uma estratégia argumentativa, uma citação, exemplos, dados estatísticos, tudo isso a respeito do tema. Como você desenvolve? O segundo quesito está aqui, estrutura. A parte que envolve estrutura, ela envolve aquilo que eu mencionei da dissertação argumentativa, dessa lógica de introdução, desenvolvimento, conclusão, com ponto de vista, com tese, com uma lógica discursiva e ainda a questão da coerência. Tudo aquilo que é escrito, tudo aquilo que é pontuado, está dentro de uma unidade de sentido, está dentro da lógica do início, meio e fim. Então, ela vai avaliar a estrutura da dissertação e a questão da coerência. E, posteriormente, lembrando que esse critério ele vale 8 pontos. Enquanto a abordagem do tema vale 4 pontos, a estrutura vale 8 pontos. E depois, ela vai checar a questão da expressão.
O que envolve expressão? É o bom domínio da norma culta da língua portuguesa, o conhecimento a respeito da grafia, da acentuação, uso do hífen, entra tudo isso e entra também a questão da morfossintaxe, concordância, regência, os sinais de pontuação. Então ela vai checar toda essa parte da estrutura da língua e junto com essa estrutura ela também vai olhar a questão da coesão. O que é coesão? Coesão é conexão. É como você constrói o seu texto fazendo retomadas, usando conectivos, usando ali os pronomes demonstrativos para retomar algum elemento, substituição para evitar aquela repetição de alguns vocábulos. Então é o modo que você traz progressividade textual. Você vai linkando os períodos para formar um parágrafo e depois os parágrafos para formar um texto. Dito isso, eu quero que você observe aqui a questão do perfil da banca. Quais são as características recorrentes da FGV ali na hora de aplicar a redação? Então, a primeira delas que a gente percebe é que ela apresenta textos motivadores e quase sempre, digamos assim, 99% das vezes, ela também entrega a proposta da redação. Existem algumas bancas que traz o texto motivador, você interpreta e escreve. Não, a FGV ela traz o texto motivador, normalmente é um texto curto e a partir desse texto ela lança ali o enunciado. Para redigir um texto dissertativo argumentativo com tantas linhas, especifica a quantidade de linhas e recompõe ou deixa em negrito ou deixa de uma forma enfatizada aquilo que ela quer que você escreva, o tema ou o como escrever. Então ela traz essa especificação. Bom, a frase temática, ou seja, o tema, ele pode aparecer no formato de uma pergunta ou com uma afirmação. Então ela usa essas duas maneiras. Se ela faz uma pergunta, essa pergunta ela vai te motivar a escrever o seu texto. E se ela faz uma declaração, pronto, você vai ter que ler a declaração e, lógico, interpretar e partir para a escrita. Então ela já facilita esse processo de entender a proposta temática. Ela tem uma preferência por assuntos de atualidades. Esse assunto de atualidades pode estar atrelado ao perfil do seu concurso público, ou seja, pode aparecer sim um tema atrelado à questão da educação, uma vez que você se prepara para um concurso de Secretaria de Educação, ou pode ser um tema mais abrangente, de qualquer frente de atualidades, meio ambiente, a questão da tecnologia, questão da discriminação, preconceito, enfim, relações pessoais, interpessoais, enfim, ela pode cobrar qualquer tema. Então, entender essa lógica da atualidades faz com que você se prepare de uma forma mais eficiente. É importante você fazer leituras estratégicas, fazer fichamento sobre os vários temas possíveis. Mas eu vou te mostrar aqui como que ela entregou a proposta da redação no concurso do TRT 13. Recentemente, ela propôs ali um texto dissertativo argumentativo, ela trouxe o texto motivador, eu já deixei aqui marcado de amarelo algumas palavras-chave, eu até sugiro que na hora da tua prova, você risque também aquelas palavras que trazem mais potência ali para o texto, né? Elas denotam maior significado no contexto que a banca quer apresentar a proposta da redação. Então aqui eu coloquei assim, eu marquei cidades brasileiras, grave problema, Cracolândia, o que fazer, situação de rua. Foi algumas palavras que eu achei importante. Mas eu vou recapitular aqui com você a leitura de todo o trecho para você entender a lógica da apresentação do tema. Algumas grandes cidades brasileiras se deparam com um grave problema há bastante tempo: a existência de agrupamentos de indivíduos em situação de rua, na imensa maioria dependentes químicos e traficantes, geralmente de crack, que ocupam áreas do centro, causando perturbações. Muitos governos já prometeram combater as denominadas cracolândias, Cracolândia, terra do crack, mas aparentemente sem sucesso. O que fazer?
Então veja que ela finaliza o texto com questionamento e lança. Redija um texto dissertativo argumentativo de até 30 linhas em língua culta, indicando possíveis temas para o combate a esse problema. Então ela traz o problema e pede possibilidades de se combater o problema. E ela lança aí, não se esqueça de apoiar suas posições em argumentos convenientes. Então, nesse modelo de texto, a gente tem aqui o tema, o que deve ser discutido, e ela também já entrega aquilo que ela quer ver como argumento. Quando ela diz formas, quando ela coloca aqui, ó, indicando possíveis temas para o combate a esse problema, ela já trouxe a questão do problema social que está ligado a essa situação, a proliferação aí, digamos, o aumento desses agrupamentos de indivíduos que caminham para essa denominação da Cracolândia, um ambiente que vem se fortalecendo nas grandes cidades e revela ali a situação de rua, a questão do próprio uso de drogas, né, da presença de dependentes, de traficantes. Então, gera um problema social e ela quer saber como combater esse problema social. Então, as causas podem aparecer, mas deve aparecer ali ações interventivas. Foca em mim. Se ela diz como combater o problema, ela quer ações interventivas, como que a sociedade, o governo, o poder público, a saúde pode combater esse problema atrelado aí à Cracolândia. Então, esse tema ele foi cobrado no TRT 13. Agora, eu vou te mostrar outro tema que foi cobrado recentemente no concurso da SEDUC do Tocantins. Nesse caso aqui, nesse exemplo, a banca ela fez algo diferente. Eu quero que você olhe para mim para você entender, porque eu já vou te apresentar o tema. Ela não trouxe essencialmente o que dizer, ou seja, a proposta, o tema. Eu vou discorrer sobre o que? Ela deixou em aberto, mas ela traçou ali a sua linha argumentativa, o como dizer. Vamos lá? Vou te mostrar aqui como ela fez. O Brasil ainda sofre com diversos problemas sociais, que se fazem presentes nos mais variados setores, abrangendo uma grande parcela da população e aumentando nossos índices negativos em mortalidade, desnutrição, analfabetismo, crimes, exclusão e tantos outros. Por isso, torna-se muito importante conhecer esses problemas, entender suas causas e identificar formas de combatê-los. Em um texto dissertativo argumentativo de extensão entre 20 a 30 linhas, redigido em linguagem culta, expresse sua opinião sobre o seguinte tema: qual o mais grave problema social do Brasil? Apresente suas causas e formas de combatê-lo. Veja que no texto motivador, ela aponta vários problemas, desde a mortalidade, desnutrição, analfabetismo, exclusão, crimes. Então, ela lança a mão aí de vários problemas sociais. E ela faz a pergunta para o candidato, né? Ele vai ter que escrever sobre qual o mais grave problema social do Brasil para você. Então, você tem essa liberdade, o candidato que fez essa prova teve a liberdade de escolher. Mas veja que, na hora de escrever a redação, a banca espera duas linhas argumentativas: as causas e formas de combater aquele problema. Então, se você optar, o analfabetismo, quais as causas do analfabetismo? Descaso com a educação, a falta de políticas públicas, a falta de entendimento do que é o letramento? Não sei, você é livre ali, né? O candidato foi livre, ele tinha que apresentar causas. Como combater? Então, veja que é necessário ter esse posicionamento, entender que trata-se de um problema e entender as formas de combate. Por isso, mais uma vez, ela cobrou um texto altamente também interventivo. Toda vez que a banca apresenta um tema que caminha para um problema social, uma forma de você argumentar é a tentativa de resolução, de solução, de intervenção diante desse problema. E a FGV ela faz muito isso na hora de construir a proposta da redação. Bom, entendendo, a gente conhecendo um pouco mais das formas que a banca cobra e apresenta o texto, entendendo todo esse contexto, eu quero te mostrar agora
uma situação, uma prova de redação que o aluno, meu aluno, escreveu e ele autorizou para que eu gravasse essa aula aqui para você, viesse te explicar, te trazer explicações e explicações detalhadas, porque eu vou corrigir a redação dele aqui e vou fazer alguns apontamentos baseados nos 3 critérios que estão previstos aí no seu edital. Então, aqui eu tenho o texto motivador, que divide aqui comigo a tela. Ele traz elementos importantes desse eixo da educação, traz aqui considerações, a importância da LDB, de alguns outros instrumentos, como a própria Constituição de 1988, né, as mudanças que ela traz para o eixo da educação também, da legislação nacional, e eu tenho a proposta temática. Elabore texto dissertativo argumentativo em que você procure analisar a educação como veículo de mudança na sociedade. Acabei optando aqui por um tema relacionado à área do concurso. Então, seria a educação como um veículo de mudança. Observe os termos que estão até destacados. E redige um texto em língua culta, observando especialmente a pertinência de seus argumentos, com no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas. Até faço uma retificação, que são 15 linhas, o mínimo é permitido, certo? Então, para você entender aquilo que será, né, apresentado, é importante entender que o tema foi ofertado nessa proposta e aparece como educação, veículo de mudança, de transformação na sociedade. Então, aqui eu tenho o primeiro parágrafo, eu tenho a introdução. Ele decidiu começar a introdução citando a Constituição Federal de 1988. Dito isso, eu até ressalto que apareceu um conectivo logo na primeira linha, primeira palavra. Não é obrigatório começar a redação com o conectivo, mas se aparecer também não tem nenhum problema. Mas é importante, agora foque em mim, que os demais parágrafos sejam iniciados por conectivos. Por quê? Porque a banca avalia isso na questão da expressão. Bom, então eu tenho aqui, segundo a Constituição Federal de 1988, o acesso à educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Contudo, nota-se que ainda existem pessoas sem acesso à educação de qualidade no país. Desse modo, é essencial que esse direito seja resguardado, pois é um veículo de mudança social e, por meio da educação, os sujeitos exercem a cidadania, bem como a escola torna-se um espaço de discussões e ações amplas, permitindo uma formação crítica dos cidadãos. As partes marcadas de vermelho foram alguns erros referentes à norma culta. No caso aqui, eu tenho a ausência de uma vírgula na linha 1, segundo a Constituição Federal de 1988, vírgula, porque trata-se de um adjunto adverbial deslocado, e a palavra contudo ficou assim, contuto, então teve um erro de grafia, troca de letra. Aquilo que está marcado de amarelo, a gente percebe quando ele apresenta o problema. Pois bem, se a educação é um veículo de transformação, de mudança social, de cidadania, a ausência dela causa um problema. Então, quando ele diz, nota-se que ainda existem pessoas sem acesso à educação de qualidade, ele problematiza, ele traz a tese. Então, a introdução tem o contexto ali, né, a educação dita na primeira linha como um dever de todos, do Estado, da família, contextualizou o tema e problematizou que se a pessoa não tem esse acesso, ela está diante de um problema. E depois ele traz as palavras-chave ali na linha 5, quando ele traz a educação é um veículo de mudança social. Veja que ele recupera a frase temática, para que o examinador tenha certeza que ele vai falar, discorrer ali sobre o tema central. É uma estratégia bem interessante na hora de escrever o texto. E ele apresenta 2 caminhos, a questão da educação ligada à cidadania e também essa discussão, essas ações mais amplas para tornar esse espaço da escola mais crítico para a sociedade. Uma boa introdução com alguns deslizes aí quanto à norma culta da língua portuguesa. Observe também que foram usados os conectivos segundo, desse modo, bem como o próprio contudo, só que teve nele um erro de grafia, então tem a progressividade textual esperada pela banca. Ademais, eu tenho aqui o primeiro desenvolvimento. Foi praticamente apresentado da seguinte forma. Sob esse viés analítico, é importante destacar
como a educação contribui para o exercício da cidadania. Veja que o tópico frasal, aquilo que ele vai discorrer, foi apresentado na introdução. Então, traz o conectivo sob esse viés marcado de azul e traz ali a essência, né, o tópico frasal que vai ser apresentado no decorrer do parágrafo. Depois ele apresenta, conforme Piaget, psicólogo educacional, a criança desenvolve as primeiras interações sociais na escola, depois do convívio familiar, que é, em sua maioria, bastante restrito. Nesse ambiente, esses sujeitos aprendem como conviver em sociedade, conhecendo os direitos e os deveres como cidadãos, além de desenvolverem valores e aprenderem sobre ética e democracia. Portanto, entender as ações cidadãs são indispensáveis para o desenvolvimento social e o crescimento humano. Nesse parágrafo, o foco é trabalhar a educação como um desenvolvimento necessário para a cidadania. Então, ele traz aqui repertório socioprodutivo? Traz. Quando ele contextualiza com um pensamento, com uma teoria do Piaget, e explica quem é o Piaget, ele mostra que aquilo que ele escreve no tópico frasal está sendo fundamentado. Então, aqui eu tenho na linha 8 e 9 o tópico frasal. Depois, eu tenho nas linhas sequenciais todo um desenvolvimento. Ele vai citar o próprio Piaget, vai mostrar que a criança desenvolve essas primeiras interações na escola. Às vezes, dentro da própria casa, acaba sendo mais restrito. Na escola, ele tem a oportunidade de conhecer direitos, deveres, exercer a cidadania, entender sobre ética, democracia. Então, veja que vai trazendo corpo para aquilo que foi anunciado na linha 8 e na linha 9. E depois há um fechamento do parágrafo na linha 14 e 15, quando ele fala que entender as ações cidadãs são indispensáveis. Nós tivemos aqui 2 erros referentes à norma culta. O primeiro erro está disposto na linha 11, faltou uma vírgula, quando diz depois do convívio familiar, que é bem sua, né, que em sua maioria é bastante restrito, ou seja, a família por si só, na defesa dele, não dá conta, precisa desse auxílio com a escola completa, né, digamos assim. Então, como traz uma oração explicativa, precisa da vírgula, e temos um problema também com a questão da concordância. Entender as ações cidadãs é indispensável, né? O processo e ensino são que as ações cidadãs são indispensáveis, não é isso, é entender. Então, tem que fazer essa concordância aqui. Pois bem, além disso, usou os conectivos, nós temos aí sob esse viés, conforme, nesse ambiente, portanto, ele faz uso também do esse, do pronome demonstrativo esse ao longo do texto para fazer retomada, então a gente tem esse cuidado com a coesão, um argumento bem fortalecido, distribuído aí de forma harmônica dentro do parágrafo. Depois nós vamos para o terceiro parágrafo. Outro sim, vale ressaltar que a escola, espaço social e de formação humana, é o ambiente ideal para o despertar da consciência crítica dos indivíduos. Então, aqui, depois de indivíduos, faltou um ponto, ou o ponto ficou muito junto ali com a palavra, de modo que a gente não consegue ver. Então, tem um errinho aqui de sinal de pontuação. Mas ele traz o tópico frasal bem organizado, traz o conectivo e mostra a importância dessa escola como um ideal, um espaço ideal para desenvolver o que é a consciência crítica. Bom, na sequência ele apresenta, de acordo com Paulo Freire, grande educador brasileiro, a escola não poderá ser neutra e deverá ser o local que permitirá a formação humana dos cidadãos, com pensamentos críticos por meio de uma aprendizagem significativa e contextualizada. Tem outro erro de língua, que é separar o de acordo com Piaget, vírgula. Então, a vírgula ali ficou no local errado. Aqui, novamente, o Piaget não, o Paulo Freire. Agora é o Paulo Freire. Então, retifico, Paulo Freire. Então, quando ele traz o Paulo Freire, o que ele faz? Novamente, um outro pensador relacionado ao tema da educação, a educação transformadora, a educação como um mecanismo de mudança. E aí ele vai mostrar como a educação, ela facilita o desenvolvimento desse ser crítico, dessa pessoa que tem esse pensamento crítico. E aqui ele mostra, a escola não pode ser neutra, ela não pode fugir desse papel. Ela tem que, por meio da aprendizagem significativa e contextualizada, formular
desenvolver pensamentos críticos em seus educandos, né, nos alunos. Nesse espaço, os indivíduos deverão exercer a democracia e a igualdade. Aí eu tenho um termo aqui, né, permitindo avanços e mudanças sociais, pois, segundo o mesmo autor, a educação é um ato político. Aqui eu tenho um problema, nesse espaço os indivíduos deverão, tem um erro aí de concordância, mas a essência daquilo que quer comunicar fecha direitinho o parágrafo, mostra a importância de ser esse espaço de discussão, de democracia, que é algo, né, uma bandeira aí do próprio autor, mostrando a educação como meio político. Também foi utilizado o conectivo pois, e eu sugeri para ele também a alteração na linha 22 desse termo que está em gerúndio. O modo como ficou aqui, talvez se ele colocar no infinitivo ou ao permitir avanços e mudanças sociais, mudando assim, vai trazer uma fluência melhor para o texto. Mas o que eu quero que você perceba é que os parágrafos de desenvolvimento para a FGV, para um bom texto dissertativo e argumentativo, eles precisam de tópico frasal, fundamentação e conclusão. E dentro dessa fundamentação, quando você traz um repertório socioprodutivo, um exemplo, um autor, uma lei, isso fortalece muito a questão da estrutura e da própria abordagem do tema, porque ele não diz apenas que a educação ela é passível ali de desenvolver pensamentos críticos. Ele diz isso, mas ele diz, olha, eu estou bem acompanhado. Paulo Freire, também um grande pensador aí, tinha ações que culminavam com esse pensamento. Então, ter esse cuidado em organizar o argumento vai fazer com que seu texto fique mais potente, mais consistente, mais detalhado. E para fechar essa redação, eu trago aqui. Por fim, é importante destacar que a mudança na sociedade advinda da educação é uma ação que continuará acontecendo. Se houver uma ação conjunta entre poder público, sociedade, famílias e as próprias instituições de ensino. Logo, políticas públicas devem ser discutidas e colocadas em prática com o objetivo da escola alcançar a todos os sujeitos de forma igualitária e com qualidade. Para tanto, devem investir em formação docente. Afinal, apenas com uma educação acessível, inclusiva, crítica e democrática que as mudanças sociais vão acontecer. Eu sugeri para ele, tem um erro. Quando diz assim, apenas com uma educação acessível, fica melhor, na verdade não chega a ser um erro, mas fica melhor apenas com uma educação acessível. Falta ali uma ação, na verdade falta um verbo para acentuar aquilo que vai conduzir o fechamento do texto. Então, dentro dessa conclusão, o que nós conseguimos assim ver? Qual que é a essência? Altamente interventiva. Não é uma obrigação para a FGV produzir a conclusão com proposta de intervenção, mas quando trata-se de um problema social ou algo relacionado aí à questão da própria sociedade, como é a questão da educação, a proposta interventiva, ela cai bem, o aluno consegue desenvolver aquela dissertação com mais tranquilidade até. Então, dentro desse texto que foi corrigido ali dentro da minha plataforma, o aluno, ele desenvolveu de uma forma muito boa, digamos assim, ele teve uma nota excelente, né? Próximo aí a uma nota máxima. O aluno consegue alcançar 4 pontos na abordagem do tema por apresentar uma abordagem temática profunda, com consistência, com detalhamento, com progressividade no assunto no decorrer dos parágrafos, sem ficar repetindo o assunto, as ideias principais. Ele também alcança 8 pontos na questão estrutural, na estrutura do texto dissertativo argumentativo. Não há falta de nenhuma parte essencial da dissertação e dentro de cada uma delas, dentro da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, ele também consegue garantir aquilo que é fundamental, aquilo que faz com que o aluno escreva de acordo com o tipo textual solicitado. E no quesito expressão, ele teve 11 erros, referentes a grafia, sinais de pontuação, conjugação de verbo, como detalhado aí em momento anterior da aula. Desse modo, ele tem 5,5 pontos, ele alcança 5,5 pontos, uma vez que esse quesito valia 8 pontos. Sendo assim, de 20 pontos, que era a nota máxima da prova, ele chega em 17,5 pontos, garantindo acima de 87% da nota.
Então, na abordagem do tema, ele alcança nota máxima, na estrutura também alcança nota máxima. Então, para a gente finalizar essa aula, eu quero te mostrar a importância de treinar para a prova discursiva, para a prova de redação. Entender a teoria é fundamental para começar a escrever, mas não deixe de praticar a redação. E se você quiser saber mais sobre o meu serviço de correção de redações, vou deixar o link aqui abaixo. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar o seu like. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E antes de você ir embora, eu só quero te mostrar aqui que na hora que o aluno recebe a devolutiva, o texto vem totalmente marcado, com cores diferentes, justamente para mostrar para o aluno onde foi que ele errou, e a partir de cada marcação aqui tem um PDF que acompanha ali, vai descrevendo cada erro, pontuando, sugestões, elogios, de modo que ele tenha ali uma devolutiva completa da redação. Não deixe de treinar, muito obrigada pela companhia, conte sempre comigo, eu te agradeço e te desejo uma excelente prova e uma excelente preparação.